Agora eu vou falar de um tema que eu acho que é um dos meus temas preferidos, que é a avaliação da vitalidade fetal. Então, pouca gente sabe, mas a gente já começa a dar uma olhadinha na vitalidade fetal já no primeiro morfológico, com 12 semanas. Quando a gente faz a avaliação bioquímica e, associado a um bom ultrassom morfológico, a gente olha como está se formando a placenta, a gente pode começar aí a cuidar do bem-estar fetal. O bem-estar fetal depende da boa formação da placenta para que haja uma oxigenação fetal adequada. Já no primeiro trimestre, a gente tem como olhar a formação da placenta e se a gente detecta algum risco um pouco maior de alteração do crescimento desse bebê, de uma não formação tão adequada dessa placenta, a gente já começa o tratamento logo aí. Eu brinco que o pré-natal é uma grande prevenção de riscos e quanto antes a gente detecta os riscos, mais fácil é a gente cuidar deles. Seguindo na gestação, a gente vai olhar de novo esse bebê ali por volta de 20, 24 semanas no segundo morfológico. Ali a gente já olha de novo para como está a formação da placenta, os fluxos sanguíneos para o bebê, e isso também vai dando uma noção para nós de como esse bebê está se formando, como ele está crescendo e se há algum risco adicional para a vitalidade desse bebê. E quando a gente fala mais com afinco da vitalidade fetal propriamente dita, ela vem ali mais no terceiro trimestre. Então, um bom acompanhamento a partir do terceiro trimestre vai olhar alguns fatores do bebê que vão mostrar para nós como anda a oxigenação desse bebê, como anda a vitalidade e o bem-estar fetal. Então, acho que a primeira questão que a gente sempre avalia é o crescimento do bebê. O bebê precisa crescer dentro de uma curva de crescimento dele. E para isso, a gente vai avaliando ao longo do terceiro trimestre esse crescimento para a gente detectar precocemente se há alguma queda no crescimento fetal, se há algum risco para esse bebê, para que a gente olhe ele mais de perto. Outros parâmetros que mostram para nós a oxigenação fetal são os fluxos sanguíneos para o bebê. Então, sempre que a gente vai olhar no ultrassom e que a gente vai ver se esse bebê está bem ou não está, a gente olha fluxo pelo cordão umbilical, a gente olha como estão alguns vasos do próprio bebê para entender se ele está recebendo a quantidade de oxigênio adequada para que ele continue se desenvolvendo e continue bem dentro do útero. Para quem não sabe, o bebê recebe o oxigênio pelo cordão umbilical. Ele não respira dentro do útero. Eu, às vezes, até brinco com as pacientes porque, às vezes, quando a gente vê no ultrassom, a gente vê o bebê fazendo um movimento de respiração, mas ele só está treinando. Ele recebe o oxigênio pelo cordão umbilical através da placenta. Então, olhar para os fluxos de sangue desse bebê, olhar para o crescimento e para a função da placenta são coisas primordiais que nos auxiliam no acompanhamento de uma gestação. Outro parâmetro que a gente avalia nos ultrassons é a quantidade de líquido amniótico. Ele também é um reflexo indireto se esse bebê está bem oxigenado. Então, do que a gente já falou até agora, a gente tem o crescimento fetal, os fluxos de sangue e a quantidade de líquido amniótico. Tem um outro exame que a gente começa a fazer mais para o finalzinho da gravidez, que é a cardiotocografia, que é a famosa monitoragem. Geralmente a gente faz ela mais para o final da gravidez e ela traz um dado a mais sobre o bem-estar do bebê. Então, o que esse exame vê? Ele avalia a frequência cardíaca fetal do bebê. E essa frequência cardíaca tem um padrão que depende de uma oxigenação adequada. Para resumir, a avaliação da vitalidade fetal é um contínuo que vem ao longo de todo o pré-natal e depende de um acompanhamento adequado. Isso é a parte médica. Mas e a gestante? O que ela pode fazer para melhorar o bem-estar fetal e garantir aí uma vitalidade fetal o mais adequada possível? Primeiro, é ter um bom acompanhamento pré-natal. Segundo, é cuidar ao longo de toda essa jornada para que você tenha
Desde uma rotina de alimentação adequada, uma rotina de sono bom, que a gente sabe que às vezes, principalmente no final da gravidez, não é tão fácil, mas é importante que isso seja parte do seu cuidado. Uma atenção com atividade física adequada para a gravidez e uma atenção também com o padrão de movimentação do bebê. Isso tudo leva a um acompanhamento conjunto entre o médico e a gestante. E isso faz com que a gente tenha a melhor maneira para seguir essa vitalidade do bebê e tentar assegurar a vitalidade fetal ao longo de todo o pré-natal.